pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, como patrimônio cultural imaterial, a capoeira é hoje praticada globalmente, ultrapassando barreiras de idade, etnia e nacionalidade. No Brasil, o Dia Mundial da Capoeira é marcado por rodas, apresentações e oficinas que valorizam essa herança cultural. Começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE e para o nosso bate-papo eu convido Dagoberto Caimbé, ele que é mestre de capoeira. Seja bem-vindo. Obrigado, estamos aqui para falar sobre capoeira. Na nossa conversa também, Marcelo Henrique, ele que é capoeirista. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui juntamente com o mestre e vamos lá para a entrevista. O que representa a capoeira para a cultura do Brasil, já para a gente começar a nossa conversa? A capoeira faz parte da nossa história, né? Ela está enraizada desde a própria formação do nosso povo, né? Os negros que vieram para cá injustamente escravizados, eles criaram uma forma de se revoltar, de se rebelar contra o que lhe foi imposto. E uma dessas formas foi a capoeira. É uma mistura de diversas manifestações que existem no continente africano, que lá não se uniu, até por dificuldade geográfica e também por rivalidade tribais, né? E se juntou aqui com as manifestações que já haviam aqui com os povos originários, e daí surgiu a capoeira. Então é uma gama de várias manifestações, é uma luta de liberdade. O negro, o injustamente escravizado, utilizou a capoeira como uma forma de se rebelar e se libertar. E para você, Marcelo, o que significa capoeira? É que nem o mestre Bimba falou, né? Capoeira é tudo que a boca come. E eu acho que pra mim é isso. Capoeira é tudo que a boca come. Eu não tenho um dia que eu não pense, capoeira. Quando eu tô sem fazer nada, capoeira, vou pra capoeira. Porque pra mim é isso, eu não consigo mais viver sem capoeira. A gente passa tanto tempo dentro da capoeira, a gente vê como é que é a realidade da capoeira. A gente traz muita coisa que a gente é ensinado na capoeira pra nossa vida, que chega um momento que você não consegue mais viver sem ela. Que você sente falta, caramba, minha vida tá corrida, mas eu não posso deixar de pensar em ir pra capoeira, de visitar o mestre, de saber como é que ele tá. Porque é isso, né? Virou uma família. A gente ali é uma família. Aí, se o mestre precisar, ele sabe com quem falar. Ô mestre, tudo bom? Sim. O senhor pode vir aqui, dar uma entrevista? O senhor tá precisando disso? Não, a gente pode ajudar. Virou uma família. Que bacana, né? Então, assim, para chegar nesse contexto e na realidade que nós temos hoje, só poderia contar um pouquinho dessa trajetória, dessa evolução no Brasil e no estado de Roraima? A gente percebe o crescimento nos últimos anos aqui no estado, né? As pessoas se dedicando, vários grupos surgindo. Conta um pouquinho dessa história pra gente, dessa evolução. Olha, a história da capoeira, nós não temos assim documentos fidedignos que nos digam assim, quando ela surgiu e como. A gente sabe que ela surgiu no continente, aqui no território brasileiro, né? Porque as pessoas até dizem assim, a capoeira é africana, mas hoje em dia o que tem na África são os brasileiros que vão lá ensinar. Porque se a capoeira tivesse surgido realmente na África, era para ela existir em outros locais onde levaram a mão de obra do negro escravo para lá. Então a capoeira surgiu aqui no Brasil, né? E ela foi reprimida, nunca foi aceita. Mesmo no período da escravidão, a capoeira ela era reprimida. Um registro bem forte disso aí vem justamente a partir do momento que a família real vem para o Brasil, né? Chega aqui em 1808 e a partir dali algumas medidas, algumas normas foram decretadas de forma a proibir a prática da capoeira. Ou seja, o escravo já dava trabalho com capoeira naquele tempo. E a coisa foi se aprofundando. Tanto que, após a abolição, depois da proclamação da República, a capoeira passou a ser proibida com um decreto-lei. Então a capoeira ficou proibida e existe aquela assim, uma imagem de que a capoeira é coisa de bandida, coisa de marginal. Justamente porque era dentro do código, né? De 1890, o decreto 847, tinha um capítulo exclusivo para capoeira, dos vadios e capoeira. Artigo 412. Quem fosse pego praticando capoeira
teria uma pena de 2 a 6 meses de reclusão. Com agravante que se fosse mestre de capoeira ou pertencesse a alguma malta, da época que a capital do país ficou dividida pelas maltas, tinha a malta dos Guaiamuns e dos Nagoas, que eram os negros que comandavam a capoeira na capital do Brasil naquela época, no Rio de Janeiro. Então, se pertencesse a alguma malta, ia ser o agravante de jogar para uma penitenciária de reclusão máxima, tipo lá na ilha de Fernando de Noronha. Então, tem essas particularidades, né? E quando a capoeira voltou a ser legalizada, aí já vem uma outra imagem. Capoeira é baiana, capoeira da Bahia. Porque mesmo com o decreto-lei lá de 1890, né, que a capoeira era proibida, não deixou de se fazer, faziam clandestinamente, né? E estava lá no Código Penal, proibida a prática da capoeira em praças e logradouros públicos. Aí vem a figura do mestre baiano, mestre Bimba, que ele citou aqui, Manuel dos Reis Machado. Mestre Bimba, ele começou a dar aula de capoeira para acadêmicos de medicina lá em Salvador. E os acadêmicos levavam pessoas de outros cursos também, não somente medicina, mas de várias áreas. Então as pessoas mais letradas viam lá, porque estava proibido no código, prática da capoeira em logradouros públicos, né, em praças e logradouros públicos. Você vai ensinar capoeira, mestre, vai ensinar capoeira aqui nesse espaço fechado, e o nome não vai ser capoeira, vai ser Luta Regional Baiana. Ah, olha só. E aí, na época de Getúlio Vargas, isso já foi nos anos 30, ele começou a dar aula aí nesse período. Foi na época do Getúlio Vargas, ele querendo a popularidade, né? Liberou muitas manifestações, e uma delas foi a capoeira, que o mestre Bimba chegou a fazer apresentações para diversas personalidades. E quando ele fez a apresentação, ele disse: olha, isso aqui está errado, isso que eu estou apresentando é a luta regional baiana, nada mais é do que a capoeira, que está proibida desde 1890. E aí, no Código Penal de 40, que entrou em vigor em 41, ela deixou de ser proibida, e de lá para cá, a capoeira vem tentando lutar pelo seu espaço, né? E aí, na sua avaliação, está conquistando? Aqui no estado, pelo menos, a gente percebe essa evolução, né? Sim, está conquistando. Hoje em dia nós temos capoeira em diversos países, né? O brasileiro está indo lá fora ensinar capoeira, está indo levar não somente a luta, mas ensina a nossa cultura, ensina a nossa língua, ensina nossos costumes lá fora. Então a capoeira se expandiu pelo mundo. E aqui em Roraima não foi diferente, né? Tem também os primeiros relatos de que a capoeira, os primeiros movimentos de capoeira aqui foi nos anos de final de 1960, quando vieram os paraquedistas para cá, eles faziam apresentações de capoeira ali na Capitão Clóvis, né? E chamou até a atenção de um capoeirista na época lá, ainda não era capoeira, o Rodney Oliveira, né? Isso é que ele relatou, e depois eu conheci um desses PQDs, né? Que ele viu essas apresentações no final dos anos 60, começo dos anos 70. Eles jogavam capoeira ali na praça, né? Criaram um bloco, o Bafo da Sucuriju, e ali eles jogavam capoeira, né? Rodney gostou, foi para Bahia, treinou capoeira lá em Feira de Santana, e quando ele retornou já no final dos anos 70, já havia aqui um amazonense, o Carlos Bruno Cambota, que estava dando aula de capoeira. Nessa turma lá já tinha o Caboclo Igor, o Peteleco, Kiko, né? O próprio Rodney se filiou com ele. Então já havia esse movimento aí de capoeira, o Wilson. E aí eles foram jogando capoeira, e é quando nós chegamos aqui já no começo dos anos 80. Eu cheguei aqui em 87, né? O mestre Renato chegou aqui em 88, 89, né? Eu sempre me perco nessa data aí do ano certo. Mas no final dos anos 80 e início dos anos 90. Já entra também a imagem do professor Sérgio Caranguejo, o eterno presidente do São Raimundo Futebol Clube, né? Que ele fez capoeira lá com o mestre Pezão no Maranhão, e ele deu aula aqui no começo dos anos 80, se não me engano, 82, 83, ele veio para cá para trabalhar com futebol, tanto é que ele está até hoje aí, mas nesse período ele deu aula de capoeira também, só que parou. Aí quando eu cheguei aqui, a gente já cheguei a jogar capoeira com ele, com o Sérgio Caranguejo, com o Wilson, né? Final de Wilson. E aí, em 87, quando eu chego, a gente começa a jogar capoeira. Em 88 chega o Renato, a gente começa a conversar. O Renato já veio de uma escola mais avançada lá em Brasília.
E em 1993, 11 de julho de 1993, nós realizamos o primeiro grande evento de capoeira aqui no estado, né? Foi o primeiro batizado de capoeira, foi um batizado integrado, coisa que hoje em dia está na moda. Nós fizemos isso em 1993, um batizado integrado, com os alunos do meu grupo, na época, Ginga Roraima, e os alunos do mestre Renato, grupo Senzala. E a partir dali, a partir desses dois grupos, outros grupos foram surgindo, e hoje em dia nós temos mais de 20 grupos de capoeira aqui no estado. Que legal! E Marcelo, a tua história com a capoeira, conta pra gente. Essa trajetória, em que momento você tá e como é que você avalia o ano de 2025 para a capoeira do estado de Roraima? Bom, eu, como disse antes, né? Antes de começar a entrevista, eu comecei a capoeira muito novo. Eu comecei ali com 5, 6 anos, porque eu fazia antigamente o PET. PET você fazia pelo horário da tarde, se você estudava de manhã. Aí eu ia à tarde, aí eu comecei a ver o pessoal jogando capoeira. Só que eu tinha vergonha de chegar e pedir para jogar. Então eu chegava em casa, fazia os movimentos que eu via. Aí teve uma hora ou outra assim que o pessoal via, que eu tava olhando aí, me chamou, aí vem cá. Aí fui jogar capoeira, eles viram que eu sabia um pouco, porque eu treinava em casa antes. Aí eles falaram, nossa, ele é bom, né? Aí no começo eles me chamavam de Tiquiri, porque eu era baixinho e rápido. Eles falaram, ó, esse aqui é o Tiquiri. Aí foi passando o tempo, eu treinando lá com eles. Aí eles viram assim, não, Tiquiri quando ele crescer vai ficar muito esquisito, né? Vamos botar outro apelido, Esquilo. Aí ficou Esquilo. Aí passou um tempo, fui crescendo. Aí meus pais se mudaram lá do Cantar pra cá, pra Boa Vista. Aí eu parei um tempo com a capoeira. Aí quando eu vi assim, de relance, um menino passando assim, na frente da minha casa assim, com a roupa de capoeira. Bateu a saudade. Aí eu, rapaz, vou seguir esse menino. Aí segui o menino. Eu entrei numa escola que nem eu estudava. Aí eu vi ele jogando capoeira. Aí eu, olhando assim, eu vi o professor do nosso grupo, o professor Scooby. Aí eu perguntei pra ele, né? Porque não podia fazer capoeira lá, porque eu não era da escola. Aí o pessoal da tarde tava fazendo capoeira lá. Aí ele falou, ah, não, vai em tal endereço aqui, que tem o professor Tom, tem o mestre Caimbé e tal. Aí eu, tá bom, eu vou lá. Aí eu fui, conheci o mestre Caimbé, conheci o contramestre Tom, que na época era instrutor, indo pra professor. Aí a gente começou a conversar lá, eu falei, tô vindo de tal grupo, aí eu queria treinar capoeira, tô morando aqui agora, me identifiquei com um grupo, aí tô até hoje com eles. É um grupo assim que tem história, que tem cultura, que sabe conversar sobre a capoeira. Me identifiquei bastante e de lá pra cá, 15 anos, vai fazer 16 anos de história, cresci com esse grupo, cresci com o mestre, aí eu tenho uma visão do mestre como um pai. Tá certo. E mestre Caimbé, temos aqui o Esquilo, o mestre Caimbé. Esses nomes fazem parte também da tradição? Como é que foi a busca do seu nome, né? O mestre ser batizado como Caimbé e a tua trajetória até se tornar mestre. Então, o apelido na capoeira, ele vem com essa história de que a capoeira era proibida, né? E como reprimir? Porque foram baixadas as medidas, como eu lhe falei, já no período do Império e depois na época da República, né? Mas os capoeiristas, eles se reuniam nesses locais e ninguém chamava pelo nome. Porque a polícia não tinha o poder, não tinha tanta força para chegar numa roda e prender os negros que ali estavam jogando, né? Que estavam fazendo a capoeiragem. E o que é que eles faziam? Eles ficavam observando. Ali está jogando o Marcelo, ali está o Dagoberto. O Marcelo era da fazenda do Francisco, Dagoberto era da fazenda do Joaquim. Então, nós vamos lá no momento que ele estiver trabalhando lá na fazenda e vamos prendê-lo, porque nós o flagramos jogando capoeira. E para que isso não acontecesse, quando eu estiver na roda, não me chama pelo nome. Chama de Caimbé, chama de Esquilo, tá? Vamos chamar de outra apelido, chama de Abelhinha, mas não chama pelo nome. E aí, o meu apelido veio assim. Eu comecei a fazer capoeira em 1982, lá no Piauí. Eu saí de lá sem apelido. Eu vim para cá ainda da Dagoberto. E quando da realização desse batizado, já em 93, já praticamente 5 anos, aí 6 anos, né? Que o meu mestre estava aqui,
Vamos botar um apelido da Dagoberto, ainda não tem. Aí começaram a surgir vários nomes, até que surgiu um, né? Caimbé, que é daqui da terra, uma coisa diferente. Por sinal, até hoje ainda não conheço nenhum outro Caimbé na capoeira. Por enquanto eu sou exclusivo e quero que fique assim um bom tempo. Mas, assim, e me identificou, né? Porque Caimbé tem a ver com a resistência, nasce em qualquer lugar e persiste, né? Então é baixinho, forte. Então sou eu mesmo, né? É a vaidade, diz que é bonito, eu também sou. Mas assim, o apelido vem nessa questão, né? De se manter uma tradição. Não é uma coisa pejorativa. Hoje em dia, é obrigatório? Não. Tem pessoas que o apelido não pega. O próprio exemplo, a gente falou aqui do mestre Bimba, nós temos o mestre Pastinha, outro ícone da capoeira, né? Que são dois ícones, capoeira regional, com o mestre Bimba, e a capoeira Angola, com o mestre Pastinha. Mestre Pastinha é o sobrenome dele, Vicente Ferreira Pastinha. E ele nasceu um ano após a abolição, né? Ele nasceu em 1889. Né? E fez fazer capoeira, fez capoeira com um negro escravo, né? Que era o Bentinho. E o Bentinho já vinha de quê? De um apelido, né? Bentinho de Bento, né? Bimba fez com Benedito, né? Agora posso até estar confundindo um com o outro, né? Sei que um fez com Benedito, outro com Bentinho, né? Mas não era uma coisa obrigatória, né? Você usava para camuflar, para não ser pego nas rodas de capoeira. Hoje em dia a gente mantém por tradição, né? Nas rodas de capoeira a gente mantém por tradição. Tem muitos mestres afamados que são conhecidos pelo nome, né? Pelo apelido. Às vezes as pessoas falam comigo Caimbé, Caimbé, Caimbé. Quando me chamam pelo nome eu fico, rapaz, de onde é que eu conheço? Que me chamou pelo nome da capoeira. Muito bom, muito bom. E realmente eu acho que o Caimbé é um símbolo mesmo, um marco do nosso estado, né, de Roraima. Realmente eu imagino o tamanho da honra, né, de ter recebido esse apelido. Bom, e a trajetória para chegar como mestre, se tornar mestre, os anos de dedicação, como foi receber essa responsabilidade e como é passar esses ensinamentos para as outras pessoas? Olha, eu comecei capoeira em 1982, né? Lá no Piauí. E eu vim para cá em 87, não com o intuito de dar aula de capoeira, eu vim para trabalhar com telefonia. E aí, paralelo a isso, eu conheci alguns capoeiristas aí, quando eu me vi já estava dando aula de capoeira, então foi um trabalho que você foi fazendo sem muito compromisso. Até realizar o primeiro batizado em 1993. Até abrindo aqui um parênteses, que foi em 11 de julho de 1993, e por conta dessa data, né, foi instituído em 2023 o Dia Municipal da Capoeira, a ser comemorado em 11 de julho, por conta do primeiro batizado que nós realizamos. Então, tá chegando também. Tá chegando, e dia 12 nós vamos fazer um campeonato de capoeira na Escola Pedro Elias, já para comemorar essa data do dia 11, né? E aí, voltando para a minha trajetória, né? Sempre nos eventos de capoeira, no evento de capoeira nós chamamos de batizado. Tem alguns grupos que não utilizam mais o nome batizado, né? Mas particularidade de cada um. Mas o batismo não é uma coisa, um evento religioso. É um evento de iniciação do capoeirista. Como se fosse uma entrega de faixa das outras lutas, por exemplo, né? E nós trazíamos sempre professores de fora, e nessa que trazendo meu mestre, então todo ano meu mestre estava aqui, desde 93 até o dia de hoje, até o ano passado teve aqui em 2024, na formatura da mestra Batata e do mestre Terror, e essa formação foi acontecendo ao longo dos anos, até que em 2009, né, ele me formou a mestre capoeira, no evento dele de 30 anos de prática de capoeira, lá no Piauí. Isso foi em 9 de dezembro de 2009, e de lá para cá, né, eu venho com esse título de mestre e aumentando ainda mais o meu compromisso com a capoeira, né, porque a maestria não é você receber uma graduação de mestre. A maestria é você ter o seu histórico, ter o seu trabalho reconhecido, porque dentro da capoeira existe essa particularidade de você estar há muito tempo fazendo uma luta, né, tá aí há 10, 15, 20 anos e ainda não ser mestre dentro da sua instituição. Mas a comunidade em si já lhe reconhece como mestre, né? O bairro onde você atua, o entorno ali onde você atua, o pessoal que conhece o seu trabalho já lhe considera mestre. Então, a maestria, quando vem, ela só vem para
confirmar o que você já vem realizando. Então, de 2009 para cá, eu uso o título de mestre de capoeira. E a cada dia eu vou aprendendo, né? Porque a maestria é isso. É cada dia você tá trabalhando pela capoeira e se informando, formando alunos, né? E ver os alunos evoluírem, como foi o caso aqui do próprio Marcelo do Esquila, que começou conosco aí pequenininho, né? E hoje já tá um senhor aí trabalhando com a capoeira. Senhor de quantos anos? Eu vou fazer 21 agora em julho. E olha, já com uma trajetória, né? Marcelo, o que a capoeira significa você que, né, tá na capoeira desde criança, significa na construção da personalidade, né? Dos valores, enfim, na tua visão, o que a capoeira passa para as pessoas? Bom, a capoeira, ela ensina muita coisa para você usar na sua vida. Você pode ter um ensinamento que é dentro da capoeira, mas que você pode levar para sua vida pessoal. O exemplo disso é quando o mestre está falando, eu sempre paro para escutar o que ele está falando, porque ele pode falar alguma coisa que é relacionada à capoeira, que está ali na roda. Aí você pode ouvir e pensar, ah, não, ele está falando só sobre a capoeira. Mas algumas pessoas vão ouvir e vão pensar, não, posso levar isso para minha vida. É o caso do que? Dentro da capoeira é um jogo, você e outra pessoa. Ali aconteceu alguma coisa, caiu. Levanta, sorri, dá a volta ao mundo e continua. Você leva isso para sua vida. Por quê? Você faz a comparação com a sua vida pessoal, seu dia a dia. Porque, caiu, não fica lá no chão, caí, droga. Não. Caiu, levanta, põe um sorriso no rosto e continua. Você leva para sua vida isso. E tem muitos ensinamentos assim. Você tem que ter calma, paciência, que na volta do mundo é acontecer, é o futuro. Então, você vai dar um jeito de, assim, revidar, entre aspas, né? Porque na capoeira, quando você cai, você dá a volta ao mundo, sai sorrindo pro jogo, aí você tenta deixar igual. Ele me derrubou hoje, se não deu pra conquistar hoje, conquista amanhã. É a mesma coisa pra vida. Se eu não conseguir conquistar o que eu quero hoje, posso conseguir amanhã. É levantar a cabeça, sorrir e continuar. Não posso ficar triste sem fazer nada. Não, continua. E eu levo muito desses ensinamentos pra minha vida. Que às vezes eu escuto assim, eu paro pra ouvir, porque o mestre ele tem muita bagagem histórica. E eu sou o tipo de pessoa que gosta de ouvir, mais do que falar. Então eu fico ouvindo assim, caramba. Viveu muita coisa. Ainda bem que ele viveu muita coisa, porque ele me passa da forma mais simples, né? Que ele passou por isso da maneira mais complicada. Aí ele tenta me passar de uma forma mais simples para que eu entenda, que eu olhe e fale, entendi, mestre, agora eu vou conseguir passar por essa dificuldade aqui mais fácil. E é isso, eu levo a capoeira para minha vida assim. Tudo que o mestre fala, que alguém assim mais velho, que tem mais experiência fala, eu escuto, eu tento trazer para minha realidade. E aí com 21 anos agora quase, né? Eu percebi que capoeira ela é tudo, ela forma o caráter da pessoa baseado naquilo, porque a gente não tá querendo formar bons capoeiristas primeiramente, não, a gente quer formar primeiro bons cidadãos. A gente quer que aquelas crianças, aqueles jovens que estão fazendo capoeira com a gente, tenham uma posição boa na sociedade, que eles trabalhem, estudem e que eles não acabem caindo em uma vida errada, né? Porque muitos deles não têm uma vida muito estável, não têm uma vida muito boa. Ou o pai é envolvido com alguma coisa errada, a mãe, o pai é preso ou não tem o pai, só tem a mãe. A gente busca tirar ele um pouco dessa realidade, trazer pra nossa, mostrar, o caminho é esse, estuda, a vida não tá muito boa, não fica triste não, levanta a cabeça, estuda, terminou os estudos, trabalha, tenta entrar no exército, a gente tenta levar por um caminho, porque às vezes ele não tem apoio em casa, então a gente tenta dar um apoio na capoeira. E isso é muito bom porque ele vai vendo que a capoeira ela vira uma família. Aí às vezes você não tem com quem apoiar você em casa, mas tem na capoeira. Aqui o grande exemplo é o mestre. Às vezes muita gente que treinou com a gente, que passou pelo grupo, não tinha uma vida muito boa em casa, uma estabilidade em casa, mas via no mestre uma figura paterna. Aí o mestre tava lá para mostrar, não, o caminho é esse.
ó, tô pegando no teu pé porque eu quero que você melhore, que você seja um capoeirista melhor, uma pessoa melhor. Aí muitas dessas pessoas que passaram pelo mestre, hoje em dia são pessoas que conquistaram o que elas quiseram na vida, né? Ou são ou médico, ou é advogado, ou, vamos supor, até trabalhando assim como jornalista também. Às vezes um cargo mais baixo, vamos supor o gari, mas pelo menos ele não tá na vida errada. E tá sempre lá com o mestre também, alguns. Perfeito. Mestre, então seria isso. É o ensinamento da capoeira que vem ligado também com os valores da vida, respeito, como prosseguir, como seguir, para falar a verdade. Seria isso? Sim, nós pegamos o exemplo do próprio negro. Vamos voltar, né, na história do próprio negro justamente escravizado, que não se deixou dominar. Então ele criou a capoeira como uma forma de se rebelar contra isso, mesmo apanhando todo dia. Rapaz, todo dia esse negro apanha, pega a chibatada, foge, a gente vai lá e traz de volta. Aí você passa nas senzalas, eles estão cantando, não, estão disfarçando ali a luta, a capoeira em forma de dança, porque é uma forma de você conquistar, não baixar a cabeça, né? E a capoeira é isso, a gente prepara para a sociedade, prepara para a vida. Se ele vai continuar na capoeira ou não, a gente espera que continue, ótimo. Mas se não continuar, a gente espera ao menos, e é o que a gente tenta, que ele tenha um direcionamento na vida. E isso é bom. Nesses 38 anos de prática de capoeira aqui no estado, né, e já com 43 anos de prática de capoeira, muitas pessoas já passaram na nossa escola, muitas pessoas, né? E se todos ficassem, não caberia mais no nosso espaço, né? E quando você vem te encontra com eles aí, eu tô trabalhando, tô bem na vida, a capoeira abriu um caminho. Então, às vezes, chegam lá, você tá lembrado de mim? Não, eu fiz capoeira com você, eu vim trazer agora meu filho para treinar. Então, isso é gratificante, saber o que a gente fez no passado, né? Não tão longe também, né? O que a gente fez lá, refletiu e foi bom. E ele está trazendo agora o quê? Ele não continua na capoeira, mas sabe que a capoeira dá uma orientação. Eu vejo assim, não somente a capoeira, mas qualquer esporte que você faça, que tenha um bom acompanhamento profissional, qualquer luta que você faça, que tenha um bom acompanhamento profissional, a pessoa, ele vai ter um caminho, uma orientação na vida. Porque essa não é uma particularidade só da capoeira. Eu vejo que é uma particularidade das lutas em geral, do esporte em geral. O professor está ali porque ele quer o melhor do seu aluno, né? Se ele vai ficar no esporte, na atividade ou não, é uma consequência, mas ele quer que ele evolua, tenha uma projeção no futuro dele, né? Muito legal. Fala um pouquinho pra gente sobre o projeto Raízes, né? O que é, como surgiu, como ele se desenvolve. O projeto Raízes surgiu a partir do momento que eu comecei a dar aula, né? Mas especificamente quando nós criamos o nosso espaço lá. No começo, quando começou a dar aula, a gente passou por alguns locais, né? E quando a gente começava a estabilizar, aí tinha que sair. Até que chegou em 1990, eu digo, não, chega, vou fazer o próprio espaço. Então, no fundo do quintal da minha residência, no bairro Messejana, a gente inaugurou lá em 24 de novembro de 1990, o nosso espaço, né? Era no quintal, por isso que hoje é o Quintal de Raízes. E nós inauguramos isso aí. E foi aos pouquinhos, primeiro fez um piso no quintal, depois foi cobrindo. Hoje em dia nós temos o nosso próprio galpão ali, né? O nosso espaço. Inclusive nós fomos contemplados em 2018 com o Prêmio Teixeirinho, onde nós fizemos uma reforma no nosso espaço. A princípio o prêmio era de 15 mil, a gente gastou quase 40, mas pelo menos 15 foi um pontapé para a gente fazer uma reforma boa. Trocamos toda a cobertura, fizemos um alojamento para quem vinha de fora. Tem lá é confortável, tem quatro camas lá, ar-condicionado, tem banheiro. Então, nosso espaço acolhe as pessoas ali. E isso serviu de referência para o espaço que o contramestre Tom, que é o que dá aula para o Marcelo aqui, para o Esquilo, ele fez, em 2016, ele inaugurou o espaço dele também, o Galpão Cultural do Raial do Sol, que é um espaço também dentro de um quintal, que a mãe de um aluno dele lá, um aluno nosso, de tanto ver a gente também
ali naquela área ali do Raial do Sol está sempre mudando de espaço, quando começava a estabilizar tinha que sair, ela disse, não, vou dar o espaço para vocês. Então, vai dar espaço, Tom, passa, vai no jurídico, passa o espaço para o nome e a partir dali constrói. E em 2016 ele inaugurou esse espaço lá, o Galpão Cultural, que é uma das filiais da nossa escola, a Associação Raiz Brasileira. E além disso, nós temos atualmente uma atividade com o mestre terror lá na comunidade do Canauanim. Ele já está lá já há 4 anos desenvolvendo um trabalho com a comunidade lá. Temos com o professor Scooby, né, na Nova Cidade, né, e ali nos bairros adjacentes, onde ele faz um trabalho com capoeira. E o projeto Raízes é esse, é atender, dar aula em diversos locais onde a gente possa estar atuando com capoeira. Eu até peço licença para criar até uma outra também, que o senhor falou que é criar raízes naquele espaço, né? Acaba que essa raiz foi tão grande, tão forte, que ela foi criando e se abrindo, né, para outras regiões. Agora eu gostaria de saber, qualquer pessoa pode praticar? Existe idade, limitações? Qual é a orientação sobre isso? Olha, qualquer pessoa pode fazer, né? A capoeira é para todos, né? Se bem que mestre Partim dizia a capoeira é para todos, mas nem todos são para a capoeira, né? Mas porque é aquelas pessoas que entram na capoeira e depois não se identificam, mas a capoeira é para todos. Qual é a faixa etária? Eu posso dizer a partir dos 5, a partir dos 6? Não, porque hoje em dia nós temos trabalhos aí em maternal, você pega uma turma com criança de 3, 4 anos só naquela faixa etária, eles vão brincar, você vai trabalhar o lado lúdico com a criançada, né? Um próprio exemplo eu digo dos meus filhos, né? Meus filhos começaram a fazer capoeira na barriga da mãe, né? Ficava lá chutando, né? E no evento que nós fizemos em 96, meu filho lá com 3 anos, né? Chegou e disse, pai, eu quero batizar o Furacão. E eu disse, mas nem treinava, e foi lá e jogou, e pai, de tanto ele assistir, já estava jogando. Foi a mesma coisa com a minha filha, a Dairane, a Tempestade, né? Com 3, 4 anos estava jogando capoeira. Então, vai depender vamos dizer assim, da curiosidade, da energia da criança, né? E qual é o limite? Não tem limite, você pode fazer capoeira com 90, né? Com 80, se tiver bem. A minha mãe está com 84 anos, vai fazer 85 e joga capoeira. Agora que recente, dia 26, se não me engano, né, nós perdemos uma figura ilustre na capoeira, o mestre Pinati, com 95 anos, lá em São Paulo. E ele foi o primeiro faixa preta de karatê no Brasil. E depois disso ele foi fazer capoeira. E ele estava em atividade até os seus 95 anos. Então não tem uma faixa etária limite. Você vai dentro do limite do seu corpo, né? Eu costumo dizer para eles que hoje em dia eu jogo capoeira nos atalhos, né? Porque a mente quer fazer alguns movimentos, mas o corpo não deixa mais, né? Então você fica ali, como diz na capoeira, você fica cozinhando ali, gingando, tal, só fazendo o que o seu corpo permite. E por conta disso, né, você está com a mente jovem o tempo todo. O meu corpo pode até não responder por muitos movimentos que eu fazia no passado, mas a minha mente continua jovem e isso nos mantém jovem. Perfeito. Quando a gente fala em capoeira, pelo menos eu, né, posso falar por mim, logo eu lembro daquelas rodas e a música, né? Paranauê. Mas tem as músicas também regionais, não tem? Como é que é esse processo de elaboração das músicas? Qual a importância dela realmente ali dentro da capoeira? Olha, a música, ela conta uma história. Ela está relacionada com às vezes, um contexto histórico, um fato que aconteceu. Então, você manda um recado para alguém ou faz uma homenagem para uma pessoa. Então, a música tem que estar relacionada com aquele momento. Por exemplo, você citou Paranauê, né? Paranauê, eu conheci o mestre que fez essa música, né? Essa música foi feita pelo mestre Genaro, lá do Rio de Janeiro, e ele contou essa particularidade, inclusive tem até vídeos na internet falando sobre isso, né? Que era uma apresentação que eles iriam fazer para alguns intelectuais, alguns músicos, entre eles Chico Buarque, e estavam umas pessoas lá
intelectuais da música, né? E quem ia comandar essa roda era o mestre Paraná, que era um excelente instrumentista tocador de berimbau. E o mestre Paraná não apareceu. Aí o outro mestre falou assim, não, mestre, toca aí, mestre Genaro. Aí o mestre Genaro lá tocando lá no berimbau e mandou, Paraná, Paraná, Paraná. Como se o Paraná não veio, né? Então a música pegou. E o engraçado é que essa música Paranaê, em novelas de época, em coisa de época que aconteceu lá na época do Império, as pessoas cantam. Naquele tempo não tinha música Paranaê. Ah, né? olha aí. Então as músicas são assim, elas vêm contar, traz esse contexto, né? Tipo, você tá numa roda e alguém lhe cutuca na gíria da capoeira, né? Aí o outro lá manda, não mexa comigo que eu não mexo com ninguém. Se mexer comigo leva, se mexer comigo tem. O cara já sabe, te aquieta aí, senão o jogo vai ficar mais forte, né? Então tem essas questões de homenagem. Tipo uma música puxando para a história. Tem uma música que eu gosto muito e às vezes, quando eu canto ela eu me emociono, eu vou procurar não me emocionar aqui, que é a música do mestre Tony Vargas, que ele conta a história da escravidão com essa música, né? Assim, Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que acabou com a escravidão. Eu tô cansado de conversa, eu tô cansado de ilusão. A abolição se fez com sangue, quem inundava esse país, que o negro transformou em luta, cansado de ser infeliz. A abolição se fez bem antes, e ainda por se fazer agora, com a verdade das favelas, não com a mentira das escolas. Dona Isabel, chegou a hora de se acabar com a falsidade, de se ensinar por nossos filhos o quanto custa a liberdade. Viva Zumbi, nosso rei negro, que foi herói lá no Palmares. Viva a cultura desse povo, a liberdade verdadeira, que já corria nos quilombos, que já jogava capoeira. Viva Zumbi. Então ele contou uma história do Brasil bem aí. Contou a história de Princesa Isabel, contou a história de Zumbi, né? Numa música. Então as músicas são assim, né? Vão contando a história. E nós temos, você fala em regional, nós temos as músicas aqui, nós já fizemos duas gravações, né? 2 CDs, né? O primeiro foi um CD, o segundo já não... Tem pessoas que nem conhecem mais CD. São autorias aqui dos próprios capoeiristas do estado, né? Várias músicas, né? E tem... O último que lançou agora, eu posso falar das versões do mestre Alci. Em Roraima tem capoeira, em Roraima tem capoeira. Ele tá falando que aqui nós temos capoeira, né? Então vão contando essas histórias, né? E você, Marcelo? Qual música que você gosta mais? Eu vou puxar aqui sardinha, né? Porque eu gosto do mestre, né? Que foi o contramestre Tom que fez, que conta a história do mestre aqui no estado. Que legal! E Caimbé, vem jogar mais eu. Aí conta a história. Aqui nasceu o Raízes Brasileira, uma escola, uma arte da cultura brasileira. E Caimbé, vem jogar mais eu. É música feita pro mestre. Gente, que coisa mais linda! Eu imagino quando o senhor escutou essa música pela primeira vez, como é que ficou o coração? Balançou. Eu até falei assim, porque foi nessa segunda gravação agora, eu te falei, Tom, cara, essa música é uma homenagem pra mim, vamos gravar outra, vamos botar outra. Não, mestre, é essa mesmo. E eu falei com os outros, não, mestre, deixa ele cantar, deixa essa daí mesmo. E engraçado que nessa segunda versão eu não cantei nenhuma, eu só fiquei lá nos bastidores, né, com o pessoal que estava gravando, e foram 25 músicas no total. E no dia da gravação específica dessa daí, o Tom não conseguiu cantar, porque ele só conseguia cantar se fosse tocando com berimbau. Não, nós já gravamos instrumentos. E na época minha filha estava aqui de férias, aí minha esposa ligou para ela e eu, sem saber, que daqui a pouco ela chegou lá, aí ela cantou a música, né? Ela cantou a Dairane e a gente fez o coro. Que coisa mais linda. Ficou bem, na hora lá ficou bem legal, né? E tá aí, tá disponível. Nós temos aí quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, tá? Capoeira de Roraima. Tem 25 músicas lá, de autoria daqui
nossa, né? No Spotify, Tá no no Deezer, Spotify, no YouTube. Não sei se tá no Deezer, porque eu não acesso, mas sei que no Spotify, no YouTube, tá lá. Pode botar Capoeira de Roraima, nós temos umas 25 músicas dos nossos autores aqui. Pronto, vou ouvir, viu? Já deixo o convite para quem está nos acompanhando agora também conhecer um pouquinho mais dessa cultura, dessa, que eu posso chamar até de arte também, né? Enfim, vai ser muito bem-vindo, com certeza. Agora, como é que a gente avalia esse crescimento também para fora do país, né? No início da nossa conversa, o senhor falou que tem muitos países brasileiros estão indo para outros países, né? E eu já vi relatos também nas redes sociais de gente de países do outro lado do mundo que nem nasceram aqui, que estão aprendendo também. Enfim, como é que o senhor avalia isso? Olha, a persistência do brasileiro, né? Sim. Ele vai, eu vou lá fora, vou dar aula, então vai na cara e na coragem, né? Os primeiros movimentos foram lá para os Estados Unidos. Hoje em dia nós temos não somente lá, mas todo o continente, né? Na Europa, na Ásia, na África, tem pessoas dando aulas de capoeira e um movimento bem grande. Tanto que em 2014, após a capoeira ser reconhecida aqui em 2008 como Patrimônio Cultural e Material do Brasil, tanto a roda de capoeira como o ofício de mestre, em 2014, em 26 de novembro de 2014, a roda de capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, lá em Paris, né? Na época, nós estávamos realizando um evento aqui em Roraima, com a presença do mestre Capixaba e do mestre Cobra Mansa e do mestre Dunga. O mestre Cobra Mansa saiu daqui de Roraima para ir representar a capoeira lá na França, né? Então ele saiu daqui de Roraima direto para Paris para participar desse evento lá em 2014. Para você ver a proporção que a capoeira conquistou o mundo, né? E hoje ela é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, graças a quem? Graças ao brasileiro que foi lá na cara e na coragem ensinar no mundo todo aí a nossa cultura, a nossa arte, não somente a nossa luta, mas a história do nosso povo. Contada através da capoeira. Que legal. Então, o que vem por aí? Estamos na metade do ano. Quais são as programações, os projetos agora para os próximos meses? Só para já deixar o convite aí para o pessoal que nos acompanha nesse momento. Olha, eu vou falar especificamente da capoeira do estado, né? Não do grupo, mas do estado. Nós temos aí para acontecer agora, dia 12 de julho, o 4º Campeonato Roraimense de Capoeira. Vai acontecer na Escola Pedro Elias, com a participação de todos os grupos do estado, né? Tendo à frente aí o presidente da federação, o mestre Renato, do Grupo Senzala. E nós vamos realizar esse evento por conta do 11 de julho, que é o dia da capoeira no município. E esse reconhecimento aconteceu devido às ações que a gente vem realizando, a partir do momento que a gente fortaleceu a salvaguarda, e aqui eu abro um parênteses para a salvaguarda, que é um comitê gestor da salvaguarda, que a partir do momento que a capoeira foi reconhecida como patrimônio em 2008, né, o IFAM nos contactou. Então a salvaguarda foi vamos dizer assim, uma iniciativa, não, mas um estímulo do IFAM com os capoeiristas, né? E por conta disso a gente tem realizado alguns projetos com apoio do próprio IFAM, do governo federal, e um deles é a gravação do CD, né? Já estamos na 2ª gravação. Em breve iremos lançar um filme contando a capoeira um pouco da capoeira de Roraima, porque não tem nada, a história da capoeira, né? Não tem nada, não é um livro fechado, né? Então vai ser a partir da nossa visão, o relato dos professores que estão aqui. Já fizemos um documentário e por conta disso, né, já lançamos um livro também, um livro da capoeira. Eu vou contar a minha história, onde todos estão contando a sua história. E em breve vamos fazer um livro também das ações da salvaguarda. Então, essas são as ações do geral, né, da salvaguarda dos grupos. E paralelo a isso, os grupos de capoeira, que não são poucos,
realizam quase todo final de semana, tem um evento de capoeira em algum lugar aí acontecendo por conta dos professores que dão aula, né? Lógico que no dia 12 só vai ter só o evento da competição mesmo, porque nós vamos nos concentrar lá. Juntar todo mundo. Junta todo mundo. E você, Marcelo, como é que você está planejando os próximos passos dentro da capoeira? Quais são os seus objetivos? Bom, eu participei das outras edições do campeonato, né? Esse ano eu não vou participar do daqui, porque eu tô focado pro outro campeonato que vai ter, que é o Extreme, aqui em Manaus. Eu tô mais focado em ir lá, porque é uma experiência diferente, né? Capoeiristas diferentes, outro estilo de capoeira. Aí eu tô focado nesse evento. Mas o meu foco é treinar muito, porque a gente tá perto de vários eventos, então a gente tem que estar sempre treinando, não pode parar nunca, sempre treinando para estar com o nível de capoeira lá em cima. E agora, né, final do ano, a gente vai ter nossos eventos também, então a gente tem que estar sempre... Setembro. A gente vai ter... Tá chegando também. Que é batizado, né, que o mestre vem jogar mais eu. E a gente tem que estar dando gás aí, tem que estar correndo atrás, sempre treinando, nunca parar. Já caminhando para o final da nossa entrevista, então eu vou começar pelo Marcelo. Marcelo, eu desejo boa sorte para você nessa tua caminhada. E eu gostaria de perguntar alguma mensagem, algum recado que você gostaria de deixar? Bom, a gente já iniciou um projeto, dia 2, aqui no COI, aqui próximo, né? Ali no batalhão da polícia. E a gente está muito feliz em abrir mais um polo da capoeira, do Raízes. E é muito bom ver que as mães, os pais estão muito animados com essa ideia. Teve uma mãezinha que falou com a gente, né? Que o filho tem o espectro autista, que é TEA, né? Aí a gente ficou muito feliz. Não, traga o seu filho que a gente vai saber trabalhar. E ela é uma mãe que está muito animada. Ela quer estar ali próxima. Não, eu quero ver como é que ele vai reagir, quero ver como é que vai ser para ele, porque eu gosto de capoeira, eu quero ver se ele vai gostar. Aí a gente já conversou com ela, teve uma conversa com ela. Ela falou que ele gosta muito da parte da música também, que já é um ponto para capoeira. Que capoeira tem música, sim, a gente trabalha bastante com música na capoeira. Aí a gente chamou ela, não, a senhora pode vir também para assistir se a senhora desejar. E vamos participar, tanto os filhos quanto os pais, que sempre tem essa interação entre pais e os filhos na capoeira. Que bacana, parabéns pela iniciativa a todos e boa sorte também. Agora eu pergunto para o mestre, algo mais que o senhor gostaria de ressaltar, lembrar a população, qual o recado que o senhor deixa? A gente faz um convite para a população, quem desejar conhecer um pouco mais sobre a capoeira, procure um grupo mais próximo do seu bairro, da sua casa. Especificamente, se quiser conhecer o nosso trabalho, nós temos a nossa sede no bairro Messejana, ali na Vereador Estácio Pereira de Melo, número 400. Ou então nas redes sociais, só botar Raiz Brasileira, Escola de Capoeira ou Mestre Caimbé. Você vai ter um contato com esse universo da capoeira, que não é somente luta, né? Mas ela envolve música, poesia, história, artesanato. Você vai se identificar com alguma coisa dentro da capoeira, né? Então é só procurar esses espaços aí e conhecer o nosso trabalho. A gente está aí aberto para isso. Que legal. Parabéns, obrigada pela entrevista, mais uma vez, trazer tanto conhecimento, informações importantes sobre a capoeira. Obrigada de verdade. Tá certo. Obrigado. Hoje eu conversei com o mestre Caimbé e também com o capoeirista Esquilo. Olha só, gente, no início da conversa a gente começou chamando ele, o mestre, de Dagoberto e também o Marcelo, né? Pra você ver, né? E finalizamos aqui mais uma edição do Entrevistas DPE. Se você chegou até aqui, é porque você gosta de acompanhar assuntos de interesse público. Então não se esqueça de nos acompanhar pelo Deezer, Spotify e YouTube. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau.